Vamos para cima, pessoal. Professor Ritson Lucas na área. Vamos fechar o estudo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Na parte final da LINDB, nós temos o artigo 20 até o artigo 30, e neles nós temos normas sobre direito público. O artigo 20 até o artigo 30 da LINDB, eles contêm regras sobre segurança jurídica e eficiência na aplicação e criação das normas de direito público. Então, essas regras que nós vamos estudar a partir de agora são para normas de direito público, independentemente de a aplicação ocorrer na esfera administrativa, controladora ou judicial. Esse ponto aqui é importante para as provas. Dessa forma, quando eu tiver uma decisão em que seja aplicada uma norma de direito público, independentemente de essa decisão ser na esfera administrativa, na esfera controladora ou na esfera judicial, serão observadas as regras que nós vamos estudar agora. Primeiro, decisão. As decisões na esfera administrativa, controladora ou judicial que envolvam a aplicação de normas de direito público, essas decisões, como regra, elas têm que se basear em valores jurídicos concretos. Aí vem a pergunta de prova. Uma decisão na esfera administrativa, judicial ou controladora, ela pode se basear em valor jurídico abstrato? A resposta, como regra, é não. Agora, se eles colocam nunca, aí está errado. Porque, segundo a LINDB, valores jurídicos abstratos, eles não servem de base para a decisão, sem considerar as consequências práticas daquela decisão. É pelo seguinte, ao decidir, eu tenho que observar se aquela decisão tem como ela ser cumprida, tem como ela ser observada, porque muitas vezes quem decide não vive a realidade, não sabe como é que funciona no dia a dia. Às vezes a decisão ela está totalmente distante da realidade. Então, o que está te dizendo a LINDB? Ela fala, olha, de fato, valor jurídico abstrato não serve de base para decidir sem considerar as consequências práticas dessa decisão. Ou seja, caso na esfera administrativa, controladora ou judicial, caso as consequências práticas sejam consideradas, pode utilizar valor jurídico abstrato. Rilu, como é que é? Pode ou não pode? Regra, valor jurídico concreto. O valor jurídico abstrato, se não for levado em consideração as consequências práticas, ele não pode ser utilizado. Agora, se levar em consideração as consequências práticas daquela decisão, aí eu posso utilizar um valor jurídico abstrato. Porque se eu levar em conta a consequência prática, se eu decidir falar, ó, eu estou utilizando um valor jurídico abstrato, mas observando o dia a dia e as provas que estão aqui, essa decisão ela vai melhorar, vai trazer mais eficiência. Então, nesse caso, apesar de estar utilizando um valor jurídico abstrato, eu estou considerando a consequência prática. Aí eu posso. Como que cai em prova? Nunca pode utilizar valor jurídico abstrato. Errado. Eu não posso sem considerar as consequências práticas, que se eu considerar as consequências práticas, eu posso. Quando eu decido, eu tenho que motivar. Eu tenho que dizer o motivo, eu tenho que dizer o porquê daquilo. E a motivação ela deve demonstrar primeiro a necessidade daquela decisão. Por que aquela decisão está sendo aplicada? Além disso, a adequação. Por que aquela decisão é adequada para aquele caso? Então, a motivação não é simplesmente falar, ó, eu decido assim por conta do artigo tal. Não. Na hora de motivar, a pessoa tem que demonstrar a necessidade daquela decisão, a adequação, inclusive das possíveis alternativas, porque às vezes eu tinha um caminho 1, 2 e 3, mas eu decidi pelo caminho 1. Por que o caminho 1 é melhor? Por que as outras alternativas não são boas? Então, tudo isso merece motivação. Porque senão fica bem assim. Por que você quer isso? Porque eu quero. Mas por que você quer? Porque eu quero. Então não pode ser assim. Então eu preciso ter segurança jurídica, eu preciso saber, beleza, você seguiu o caminho A, qual é a necessidade de seguir o caminho A? Por que o caminho A é mais adequado? E por que o caminho B e C não são bons? Então tudo isso tem que constar na motivação. Pode acontecer de uma decisão ela invalidar um determinado ato.
Acontece que quando eu tenho uma decisão de invalidação, por exemplo, a decisão falar que aquele contrato foi nulo, aquele convênio é nulo, aquele ato é nulo, mas beleza, se o ato é nulo, se o contrato é nulo, se o convênio é nulo, o dinheiro que eu recebi eu vou devolver? E os documentos que eu assinei, eles têm validade? Dessa forma, quando eu tenho uma decisão de invalidação, não basta dizer é inválido. Não. Quando tiver uma decisão de invalidação, essa decisão deve indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas dessa invalidação. Por que a LINDB foi alterada? Porque em várias hipóteses as autoridades simplesmente dizem é nulo. Não, mas isso está errado. Se você está dizendo que é inválido, quais são as consequências? Os atos praticados, todos são inválidos? A partir de quando que é inválido? Tem que devolver dinheiro ou não tem que devolver dinheiro? Então, quando eu tiver uma decisão de invalidação, deve indicar também as consequências jurídicas e administrativas. Não é só invalidar. Invalida e diz quais são as consequências. Fechou? Eu sei que essa parte final da LINDB ela é um pouquinho mais tensa. Quando você pega para ler, dá um pouquinho de dificuldade. Mas o que cai em provas está aqui no quadro. Tá? Eu procurei organizar, dividir em assuntos para ficar mais fácil a sua compreensão. Outro ponto aqui também é sobre as compensações. O que seria compensação? Imagine que eu tenho uma dívida com você e você tem uma dívida comigo. Imagine que eu estou te devendo R$100 e você está me devendo R$50. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma compensação, não é? Quando eu falo em compensação, a LINDB fala que a decisão na esfera administrativa, controladora judicial, ela pode impor compensações quando houver recebimento de benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos. E Lu, mas como assim? Vamos imaginar que de um lado tem a administração pública. E a administração pública, ela está devendo um dinheiro para o particular. Ela tem que pagar. Beleza. Ele está lá, está esperando para poder pagar. Acontece que esse particular, em uma outra situação, ele acabou recebendo um benefício indevido. Então essa administração aqui, ó, acabou pagando o benefício indevido. Deixa eu deixar um exemplo aqui mais claro, tá? Porque se eu estou colocando a administração como devedora e como devedora, tá? Então vamos lá. Imagine que a administração, ela deve para o particular. Então o particular tem dinheiro para receber. Aí o que acontece? A administração ela deve para o particular, só que em outro momento, esse particular, dessa mesma administração, ele recebe um benefício indevido. Essa administração paga um valor para ele que não era para pagar. Um benefício de 1 hora extra, ou seja lá o que for. Ou seja, esse aqui recebeu um dinheiro que não era para receber e essa daqui está devendo para ele. E o que eu posso fazer? Compensa. Compensa. Ah, já que tu recebeu esse benefício indevido, eu já vou abater do que eu te devia. Isso é compensação. Então, a decisão, ela pode impor compensação quando, no primeiro caso, tiver recebimento de benefício indevido. Ou então, quando tiver um prejuízo anormal ou um prejuízo injusto. Ora, se eu tive um prejuízo injusto, é porque passou da média. Eu tenho que compensar. Ah, era para eu usar a tua propriedade, mas eu acabei excedendo. Eu tenho que compensar aquele prejuízo. Não posso deixar a pessoa no prejuízo. Só que quando eu estou falando em compensação, às vezes é a administração pública que tem que entregar, às vezes a administração pública tem que receber. Essa compensação ela envolve ambas as partes. Por isso, antes de impor a compensação, as partes precisam ser previamente ouvidas, elas precisam ser ouvidas previamente a respeito do cabimento, forma e, se for o caso, o valor da compensação. Um ponto importante é que essas regras que nós estamos estudando, elas são aplicadas na esfera administrativa, controladora e judicial. E quando tiver um processo, seja um processo judicial, um processo administrativo, no processo, as partes interessadas podem fazer um compromisso processual. É uma espécie de contrato processual. Sim, elas fazem um acordo processual. E nesse contrato processual, elas podem estabelecer prevenção ou regulação de compensações. E Lu, como assim? Eu tenho um processo administrativo, eu tenho um processo judicial,
e as partes podem estabelecer, olha, se aparecer alguma dívida minha, a gente é obrigado a fazer compensação e coloca isso no papel. Ou então, em caso de compensação, eu não vou pagar tudo de uma vez, vai ser parcelado. Então, pode sim ser estabelecido um compromisso processual para prevenir a compensação ou para regular. Isso pode acontecer. Tá? Seguindo, quando eu estou falando em segurança jurídica, um dos problemas que mais ocorre é na interpretação. Por quê? Porque muitas vezes o intérprete da norma de direito público, ele não faz a mínima noção como é que funciona na prática. Às vezes, você tem uma escola, aí tem uma decisão mandando a escola fazer algo, mas na prática é impossível a escola fazer isso. E se quem estivesse decidindo soubesse da realidade da escola, não decidiria daquele jeito. Então é muito importante que na hora de decidir, na hora de interpretar uma norma, eu tenha consciência do que acontece na realidade. Senão essa norma, senão essa interpretação, essa decisão, ela pode ser até injusta. Por isso, a LINDB estabelece que, na interpretação das normas, quem estiver interpretando tem que considerar os obstáculos e dificuldades reais do gestor. Porque às vezes eu falo para o gestor público, faça isso. Será que ele tem como fazer? Será que não tem nenhuma lei impedindo? Será que ele não está no teto dos gastos? Então não é simplesmente empurrar a goela abaixo. Então, na hora de interpretar uma norma, tem que se considerar os obstáculos e dificuldades reais do gestor, tem que observar qual é a realidade dele. Porque às vezes quem decide não tem a mínima noção do que acontece ali no dia a dia. Essa daqui, ela é chamada de interpretação realística. Olha, a LINDB trazendo a interpretação realística. O que é a interpretação realística? É aquela que eu tenho uma norma e o intérprete, na hora de verificar o sentido, ele observa quais são as dificuldades reais, o que acontece de verdade. Além disso, na interpretação da norma, tem que se considerar as exigências das políticas públicas a seu cargo. Então, eu não posso esquecer que não basta eu mandar fazer, eu tenho que ver se eu não tenho nenhuma lei impedindo, se tem limites, tem que ser observado todo esse contexto quando eu estiver diante de interpretação de normas sobre gestão pública e tudo isso sem prejuízo dos direitos dos administrados, tá? Não posso prejudicar os administrados de forma indevida. Outro ponto importante é sobre o regime de transição. Quando eu falo em regime de transição, em determinadas hipóteses existem mudanças. Às vezes a regra é uma, e de uma hora para outra a regra muda. Imagine que existe uma autorização para construir em determinado local. Aí constrói o primeiro terreno, constrói o segundo terreno, constrói o terceiro. Aí de uma hora para outra eles mudam. Não pode construir mais, de forma abrupta. Ou então determinada coisa que não precisava pagar. Não precisa pagar, não precisa pagar, não precisa pagar. Agora precisa pagar. Então quando eu tenho alterações, isso com certeza gera reflexos. E uma alteração muito brusca, ela pode afetar a segurança jurídica. E aí que pode ocorrer o regime de transição. Então, o que diz a LINDB? Ela fala que a interpretação ou orientação nova, ou seja, teve mudança, mudou a interpretação, mudou a orientação sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou condicionamento. A norma de conteúdo indeterminado é aquela norma que ela não diz o seu sentido, ela não diz o seu significado, ela não diz o que é aquilo. Ou seja, ela deixa esse papel para o intérprete. E o intérprete, ele olha para aquilo e fala, como ela não falou se tem que pagar ou não tem que pagar, o intérprete chega lá e fala, tem que pagar. Não tem que pagar. Então, aí eu vou ter uma norma de conteúdo indeterminado. Agora vamos imaginar que eu tenho uma norma de conteúdo indeterminado e o intérprete falou, olha, para gozar desse serviço você não tem que pagar. Beleza. E a pessoa já está há anos sem pagar nada. Aí de uma hora para outra surge uma nova interpretação, uma nova orientação sobre essa norma de conteúdo indeterminado, falando agora tem que pagar. Ou seja, eu estou impondo um novo dever, eu estou impondo um novo condicionamento. Quando isso acontecer, deve haver um regime de transição quando for indispensável. Como que eles vão colocar na prova?
Eles vão colocar o seguinte, sempre tem que ter o regime de transição. Não. É quando indispensável. Quando indispensável, aí deve. Então não é sempre, cuidado. E o que seria esse regime de transição? Ora, você não pagava. Aí de uma hora para outra eu vou e mudo, tem que pagar? Não, pera lá, olha, o negócio é o seguinte, vai mudar. Então você se prepara que nos próximos 15 dias, ou seja, eu vou preparando o meio de campo para ter mudança, isso é um regime de transição. Sobre sanções, sobre penalidade, ao aplicar uma sanção na esfera administrativa, controladora judicial, tem que se considerar a natureza e gravidade da infração, os danos que provierem, né, para a administração pública, as agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Mas aqui é tranquilo, o perigo para a tua prova está bem aqui, ó. Sobre as sanções já aplicadas. As sanções já aplicadas, elas têm que ser levadas em conta na dosimetria das demais sanções da mesma natureza e pelo mesmo fato. Mais ou menos o seguinte, ó. Imagine que eu tive aqui um fato. Eu tive um fato. E esse fato, ele pode acarretar diversas sanções. Ele pode acarretar a sanção 1, a sanção 2 e a sanção 3. Então eu posso ter diversas penalidades. Eu posso ter aplicação de multa, eu posso ter uma suspensão do exercício de uma atividade, eu posso ter várias sanções decorrentes do mesmo fato. Agora, vamos imaginar hipoteticamente que eu tenho uma decisão 1 aqui, ó, ocorreu um fato, e na hora de aplicar a sanção, a decisão falou o seguinte, olha, por conta desse fato, você não vai poder exercer a sua atividade por 2 anos. 2 anos. Beleza. Aí o que vai acontecer? Esse mesmo fato, ele também foi analisado por um outro órgão. E o outro órgão falou, não, também vou aplicar a penalidade. Acontece que, quando eu for ter essa segunda penalidade, eu não posso aplicar essa penalidade esquecendo que já teve uma primeira. Porque senão eu vou pegar pesado com a pessoa e eu vou ter desproporcionalidade. E além disso, pode ocorrer até a dupla punição pelo mesmo fato. Então, o que está te dizendo ali, INDB? Ela está falando que as sanções aplicadas, ou seja, aqui ó, as sanções aplicadas devem ser levadas em conta na dosimetria das demais, da mesma natureza, multa e multa, suspensão e suspensão, e pelo mesmo fato. Significa que quando eu for aplicar essa segunda sanção, se ela for da mesma natureza da primeira, e relativa ao mesmo fato da primeira, eu não posso aplicar essa segunda sanção sem observar que já foi aplicada uma primeira. Então eu tenho que levar isso em consideração. Ele já pegou 2 anos. Se eu der mais 2 anos, agora vai ficar mais pesado. Então, só 6 meses. Fechou? Aqui não vem nem exemplo. É lei seca. Sobre revisão, revisão tem uma mudança, né? Tem uma mudança. Quando eu falo em revisão, a LINDB diz pra gente que é levado em conta as orientações gerais da época, cuja produção já se houver completado. Porque olha só, nós estamos... Vamos imaginar hipoteticamente que... Deixa eu apagar aqui. Aqui mesmo. Vamos imaginar que no ano de 2020 tinha uma regra. E em 2022 a regra muda, a regra é revista, né? Vamos imaginar que 2020 tinha uma regra, 2022 tinha uma outra regra. Agora, vamos imaginar que em 2020 aconteceu um fato e em 2020 eu aplicava a norma de 2020, não é? Beleza. Quando chega em 2022, que já não é mais, né, essa regra de 2020, mudou. Quando chega em 2022, eu olho aquele fato e eu tenho que decidir. Só que eu não posso esquecer que apesar de eu estar decidindo em 2022, o fato ocorreu em 2020. Então, na época, a lei era aquela. Porque se eu aplicar essa norma de 2022 para um fato que ocorreu lá, quando era outra norma, eu vou gerar insegurança jurídica. Já pensou? Eu pratiquei um fato hoje. A lei hoje diz que pode. E se a lei mudar daqui a um tempo e falar que não pode e eu tiver que pagar multa lá no futuro, eu vou ficar com medo, não vou fazer mais nada.
Então, por isso a Lindbe diz para a gente que a gente deve levar em conta as orientações gerais da época, cuja produção já se houver completado, ou seja, já aconteceu aqui. Aí eu vou observar na época qual era a regra. Na época disse que não podia e ele fez, então porrada nele, aplicação de penalidade. E também a Lindbe fala para a gente que é vedado declarar inválida situação plenamente constituída, completada, feita, com base em mudança posterior de orientação geral. É exatamente o que eu estou te falando aqui. Se a pessoa praticou o ato aqui, e em 2020 falava, pode. Aí 2022 mudou, falou, agora não pode. Aí, beleza, eu quero declarar inválido o que ele fez em 2020? Pera lá. É vedado declarar inválida a situação plenamente constituída, acabada, com base em mudança posterior de orientação geral. Isso é segurança jurídica. Isso é segurança jurídica. Então, o que a gente estudou aqui? Essas regras de direito público previstas no artigo 20 até o artigo 30 da Lindbe tratam sobre segurança jurídica e a eficiência na aplicação e criação das normas de direito público. E essas regras são aplicáveis nas esferas administrativa, controladora e judicial. Sobre as decisões, os valores jurídicos abstratos não servem de base sem considerar as consequências práticas da decisão. A motivação deve demonstrar a necessidade e adequação, inclusive das possíveis alternativas. Em caso de decisão de invalidação, ela deve indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas. Quando eu falo em compensação, a decisão pode impor compensação quando houver recebimento de benefícios indevidos ou quando ocorrer prejuízos anormais ou injustos. Mas, antes de decidir pela compensação, deve ouvir previamente as partes sobre cabimento, forma e, se for o caso, o valor. Pode haver compromisso processual para prevenir a compensação ou para regular a compensação. Na interpretação das normas sobre gestão pública, o intérprete ele deve considerar os obstáculos e dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo sem prejuízo dos direitos dos administrados. O regime de transição deve ser aplicado quando for indispensável, quando houver interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado impondo novo dever ou condicionamento. Na aplicação das sanções, se considera a natureza e a gravidade da infração, os danos que advierem para a administração pública, as agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. As sanções aplicadas são levadas em conta na dosimetria das demais penas da mesma natureza e pelo mesmo fato. Se for fato diferente, aí, filho, já era. Na revisão, a gente leva em conta as orientações gerais da época, cuja produção já ocorreu. Então, usa aquela lei da época lá. É vedado declarar inválida a situação plenamente constituída passado, com base em mudança posterior de orientação geral. Porque se eu fizer isso, eu estou aplicando retroatividade. A retroatividade, regra, ela é vedada. Então, só beber uma água aqui enquanto a gente organiza a câmera para a gente fechar esse ponto aí da Lindbe que fala sobre a segurança jurídica, tá? Então, vamos que vamos fechar esse assunto. Vamos lá, vamos que vamos. Veja só. E tem que beber água. Não deixe de beber água. Pelo amor de Deus, não deixe de beber água. Agora a gente vai falar sobre a consulta pública e compromisso. O que cai em provas está no quadro. É isso. Quando eu falo em consulta pública e compromisso, tem dois pontos muito importantes que a gente tem que bater. Primeiro, a Lindbe diz pra gente que na aplicação de direito público, para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa, inclusive na expedição de uma licença, a autoridade administrativa pode celebrar compromisso com os interessados. Então eu tenho a administração e os interessados. A Lindbe está dizendo que a administração ela pode estabelecer um compromisso com os interessados. E nesse compromisso é óbvio que eu vou ter deveres, eu vou ter obrigações, eu vou ter regras ali. Então, é aí que vem esse compromisso. Então,
Na aplicação de direito público, para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa, eu posso ter esse compromisso com os interessados. Só que para estabelecer esse compromisso eu tenho algumas regras. Primeiro, o compromisso é celebrado após a oitiva do órgão jurídico, ou seja, primeiro a administração consulta a advocacia pública para ver se está tudo legal. Além disso, após, se for o caso, consulta pública. Cuidado! Eles podem te colocar na prova. Para existir esse compromisso, sempre tem que ter consulta pública, ou sempre tem que consultar o povo para saber se eles concordam ou não com aquilo? Não é sempre, é se for o caso. Aí tem que ver qual é a situação prática. E por fim, precisam estar presentes razões de relevante interesse geral. Ou seja, para que exista esse compromisso, eu tenho que ter razões de relevante interesse geral. O órgão jurídico tem que ser consultado previamente. Fazer uma consulta pública prévia, se for o caso. E esse compromisso, ele vai surtir efeitos a partir da publicação oficial. Não é a partir do momento em que ele é firmado, celebrado. É a partir da publicação. E nesse compromisso, não pode haver desoneração permanente de dever. Então, a administração ela não pode chegar com o interessado e falar, você nunca mais vai precisar cumprir esse dever. Não, não pode fazer isso não. Ela não pode. Então, essa desoneração de dever não pode ser permanente, ela pode ser temporária. Agora, observa. Quando eu falei aqui em consulta pública, se for o caso, é por compromisso. Agora, na edição de atos normativos por autoridade administrativa, atos normativos é aqueles que estabelecem regras. Na edição de atos administrativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, pode ser precedida de consulta pública preferencialmente por meio eletrônico. Olha só, quando a administração pública vai editar um ato normativo, quando ela vai editar um regulamento, quando ela vai editar um ato normativo, ela pode, antes de editar aquele ato normativo, fazer uma consulta pública. Porque a partir do momento que ela edita aquele ato normativo, vai ser como se fosse lei. Vai ser como se fosse lei, eu vou seguir aquilo. Então, quando ela vai editar um ato normativo, eu tenho interesse público, então ela pode fazer uma consulta pública. Ela não é obrigada, e essa consulta pública ela não é obrigatoriamente, é preferencialmente por meio eletrônico. Só que, óbvio, essa regra da consulta pública não é aplicável quando for ato de mera organização interna, né? Se for mera organização interna, por exemplo, um regimento interno, vou fazer consulta pública do regimento interno? Não. Vou fazer consulta pública dos atos normativos que afetem a população em geral. Então, aqui, essa consulta pública aqui é para atos normativos. Essa outra aqui, se for o caso, é para compromisso, são situações distintas. Sobre responsabilidade, a Lindbe ela traz um ponto muito interessante, sabe por quê? Porque olha só, a gente estuda em direito administrativo que, como regra, a simples opinião ela não gera responsabilidade porque ela não é vinculante. Estuda isso, né? Mas pera lá, quando eu tenho uma opinião, você procura um órgão jurídico, o órgão jurídico dá uma opinião. E se eu fui pedir uma opinião, porque eu estou com dúvida, eu vou procurar quem tem mais conhecimento. E a pessoa fala, faça, e eu vou lá e faço? E aí quando eu faço, não era para fazer aquilo porque aquilo é errado? Aí quem deu a opinião? Pera lá. A Lindbe estabeleceu o seguinte. Ela estabeleceu que quem decide, quem é responsável por decisões ou opiniões técnicas, vai ter responsabilidade pessoal pelos seus atos em caso de dolo ou erro grosseiro. Culpa não, cuidado. Culpa não tem responsabilidade pessoal não, e é aí que eles batem em prova. É em caso de dolo ou erro grosseiro. Para fechar, a Lindbe está muito preocupada com a segurança jurídica e ela estabelece que as autoridades elas devem atuar para aumentar a segurança jurídica, trazendo paz social, tranquilidade. E para aumentar essa segurança jurídica, as autoridades podem atuar inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas ou respostas a consultas. Quando eu tenho um regulamento, eu sei que quando tiver um pedido eu vou seguir aquela regra.
Porque senão uma hora decide de um jeito, outra hora decide do outro. Súmulas administrativas também. Quando eu estou falando em súmulas administrativas, você sabe de súmulas judiciais, né, do Poder Judiciário. Administrativamente também pode ter. Às vezes você faz um requerimento, outro requerimento. Aquele órgão, ele pode estabelecer uma súmula, dizendo, ó, quando for pedido aquilo, não tem direito. Ou tem direito. Pode ter. E também respostas a consultas. Quando eu falo em consultas, às vezes você vai fazer um concurso, está lá no conteúdo programático, um determinado assunto, e você, pera lá, será que esse assunto está cobrando implicitamente o outro, sim ou não? E aí você faz uma consulta. E essa consulta vai ser respondida. Então, esta resposta às consultas é para aumentar a segurança jurídica. Para quebrar essas dúvidas. Ainda tem outra. Esses regulamentos, essas súmulas administrativas e essas respostas às consultas têm caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade que se destinam. A pergunta foi para aquele órgão, tem caráter vinculante para ele, né? Para todos não, até ulterior revisão, porque a súmula pode ser revista, o regulamento pode ser alterado, tá? Cuidado, porque tem caráter vinculante. Ou seja, se na resposta eles falaram que, ó, não vai cair, e na prova cair, a questão tem que ser anulada. A questão tem que ser anulada, tá? Então, o que a gente trabalhou aqui? A gente trabalhou que na aplicação de direito público para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa. Inclusive na expedição de licença, a autoridade administrativa pode celebrar compromisso com os interessados após oitiva do órgão jurídico e após, se for o caso, consulta pública. Esse se for o caso é só para consulta pública, tá? Porque oitiva do órgão jurídico sempre tem que ter. E desde que presentes razões de relevante interesse geral. Esse compromisso, ele vai surtir efeitos a partir da publicação oficial. E ele não pode estabelecer desoneração permanente de algum dever. A edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvos de mera organização interna, pode ser precedida de consulta pública, preferencialmente por meio eletrônico. Quem decide ou quem emite opinião técnica vai ser responsável pessoalmente em caso de dolo ou erro grosseiro. Culpa, não. As autoridades, elas devem atuar para aumentar a segurança jurídica, inclusive por meio de regulamentos, súmulas e respostas a consultas que possuem caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade que se destinam até ulterior revisão. Beleza, é isso. Agora, vai para cima resolver questões, é muito importante que você resolva questões. E olha, na hora de resolver questões, algumas questões são mais complicadas do que outras. Observa para qual cargo é aquela questão. Às vezes você olha para uma questão um pouquinho mais complicada, né? Uma questão que foge da casinha e você fica desesperado. Meu Deus, eu não sei. Então, assim, sempre dá uma olhada. Existem questões de alguns cargos privativos de bacharel em direito que são bem mais puxadas mesmo, tá? Isso acontece. Então, tô fechando aqui. Sangue no olho até a posse, pra cima.